aquilo seco e o torresmão lá. e você ia colocando molho, colocava molho, aquilo ia ficando uma massa de cimento que você comia. Bom, na época era delicioso. Na época era fantástico. Eu lembro que a gente comia com a mão. Você fazia pegava o feijão e a farinha, colocava o molho e você ia fazendo uns quibes na mão. Você apertava assim. Sabe, tem gente que acha, pô, esse cara é grosseiro, esse cara... Eu acho fantástico lembrar isso da minha vida. O que eu acho falso é eu negar o que foi a minha vida. Mas eu comia aquele esquibe assim com a mão, fazia assim e colocava... Achava... Uma iguaria. Eu não como hoje, porque hoje o presidente tem que ter uma certa liturgia. Muito bem. Sabe? Presidente, o senhor foi o principal líder daquelas famosas greves do ABC no final dos anos 70, começo dos anos 80. Greves muito importantes para acelerar o final da ditadura militar. Naquela época, em que o senhor liderava a greve, o senhor imaginou que podia chegar a presidente da República, podia fazer carreira política, ou essa consciência de ir para uma carreira política se deu ao longo do processo? Kennedy, eu sou um homem crente, eu sou um homem que acredito muito num ser superior que toca a vida da gente, por bem ou por mal. Veja, eu nunca imaginei participar da vida política desse país. Eu tinha, em 78, veja, em maio de 78, eu tinha horror à política, horror. Eu até disse, não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Mas veja a contradição. Em 78, veja o que é o destino. Como é que foi essa transformação? Eu estava fazendo campanha por Fernando Henrique Cardoso. Do Senado, em 1978. Olha, por que eu fiz isso? No ano de 78, o ministro Arnaldo da Costa Prieto tentou mandar uma lei para o Congresso Nacional criando as categorias essenciais. Ministro do Ou seja, Trabalho, professor não podia fazer greve, frentista de posto de gasolina não podia fazer greve, bancários. Eu resolvi me rebelar contra isso. Foi a primeira noção que eu tive da necessidade de criar um partido dos trabalhadores. Tá? E aí comecei a falar, fiz criar um movimento, aí veio as eleições, tinha o Montoro, tinha o Cláudio Lembo, nós fomos trabalhar para o Fernando Henrique Cardoso ser candidato ao Senado, aí depois veio o movimento para o PT, depois o PT, pronto. Aí eu entrei na política, mas eu nunca tinha pensado. A primeira vez que me lançaram candidato a presidente em 89, eu achava que era brincadeira do pessoal. Eu falava, como é que o pessoal vai me indicar? Como é que esse povo vai votar no metalúrgico? Sabe? Porque é preciso levar um tempo para o povo maturar. Sabe? Muitas vezes a gente pensa que é só a gente querer, o povo quer. Não. Você transformar a tua vida de sindicalista numa vida política tem um passo claro, que é do tamanho de um curso universitário. Ou seja, em 89, 94, 98, eu lembro perfeitamente bem que você passava em vários setores, a classe média aplaudia a gente. Aí você passava nos pobres, os pobres faziam assim para a gente. Então eu ficava muito irritado, porque era para eles que eu queria governar. Ou seja, levou 12 anos. 12 anos para que a gente conseguisse ganhar essa maturidade e fazer a sociedade avançar. Presidente, antes de chegar nesse assunto das candidaturas presidenciais, queria saber do senhor o seguinte, qual foi o momento mais difícil da sua vida até 89? O momento mais difícil da minha vida, eu acho que foi quando eu fiquei viúvo, em 71. Eu tinha há 2 anos de casado e tinha levado a minha mulher para o hospital. Ela estava de 7 meses. E depois eu fui visitar ela e mandaram eu levar a roupa das crianças no dia seguinte. Então, naquele tempo, a gente não sabia se era homem ou se era mulher. Então eu levei uma roupinha de menino, numa cestinha, e fui no domingo. Na melhor expectativa do mundo. Até achei que eu ia voltar com a minha mulher para casa. Ou seja, quando eu cheguei no hospital, o hospital modelo, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, eu não sei se na época houve negligência, deve ter havido, porque pobre, filho de pobre, ser tratado, nem sempre é tratado com o respeito que merece. Mas também não vou agora, depois de 50 anos, ficar falando. Quando eu cheguei lá, que eu fui perguntar, cadê minha mulher? Aí eu senti que a enfermeira, sabe, não teve coragem de falar. E chamou uma outra enfermeira. Aí eu falei, eu vim aqui, trouxe a roupa do meu filho e tal. Aí quando ela falou, olha, tua mulher morreu, minha criança morreu. Baque, né? Essas coisas, né, presidente, elas são muito difíceis, a gente perder os entes queridos. Perdi meu pai há pouco tempo também, há 2 anos até hoje dói. Enfim, perder na situação é pior ainda. Não tem nem muito o que falar.
Mas aí foram 3 anos de muito... E eu comecei a ficar um cara chato, porque no Natal eu ficava jogando a culpa em todo mundo. Então, na minha casa era assim, todo mundo alegre, Natal, Ano Novo, e de repente eu ficava lembrando e me sentia vítima da humanidade. Bem... Como é que deu a volta por cima ali? Foi Eu dei a volta por cima porque... trabalho, em algum momento, eu ia no cemitério todo domingo. Eu ia todo santo domingo, durante 3 anos eu ia no cemitério levar flores. Chegou um dia que eu falei, peraí, pô. A vida continua, né? Aí depois apareceu a Marida na minha vida. Nós namoramos 7 meses. A galega, como você falou, né? Apareceu a galega na minha vida, toda charmosa. Eu falei, é com essa que eu vou. Isso. Sabe? Primeiro tentei convencê-la. Aí a Marida também era viúva, ela tinha perdido o marido de forma mais trágica do que eu. Porque a Marida acho que tinha 3 ou 6 meses de casada quando assassinaram o marido dela. E ela ficou grávida do Marcos. Do Marcos. Sabe? Então... O senhor criou como filho, né? Então, quando eu conheci a Marida, eu falava assim, bom... Também eu tive uma coisa importante. Eu nunca quis casar com uma pessoa nova. Eu queria casar com uma pessoa que tivesse a mesma experiência que eu tive. E Deus me ajudou a aparecer a Marida com o mesmo problema. Viúva, com filho. Aí foram alguns meses tentando convencer, sabe? Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Até que nós começamos a namorar, casamos e fizemos um pacto. Ou seja, dia de finado a gente não vai no cemitério, sabe? Nem ela ia visitar o marido dela, eu ia visitar a mulher. Ou seja, para a gente poder construir um futuro, né? E não ficar remoendo o passado. E foi isso. Mas esse foi o momento pior da minha vida. Ou seja, a perda de um ente querido não é uma coisa fácil. Ou seja, não é... Sobretudo quando você está num processo de construção de uma vida. E quando você tem 2 anos de casado, é só sonho, só... Sabe, só alegria. Sabe? E depois aconteceu... eu, no começo, fiquei magoado que era erro médico e tal. Sabe? Mas depois eu falei, vamos tocar o barco para frente. Mas foi o período mais difícil da minha vida. Presidente, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.